Depois da preocupação com a economia de água, agora é a vez da energia elétrica. Uma empresa de Cerquilho, além de reduzir gastos de consumo, dá exemplo aos funcionários. Investimento em lâmpadas econômicas e iluminação natural. Nos dias de sol, cortinas fechadas, para evitar ao máximo a utilização do ar-condicionado. Lavagem manual do veículo, substituída por uma máquina que utiliza menos água. Verificação semanal do nível de poluentes despejados. Todos os exemplos são dessa empresa de transportes em Cerquilho. Regras econômicas simples foram adotadas. Pelo cenário que nós estamos vivendo, consumo excessivo, falta de água, enfim, optou-se por fazer uma norma de gestão energética. As medidas foram implantadas com base nos requisitos da norma internacional ISO 50001, que busca a melhor eficiência dos recursos, não só a energia elétrica, como qualquer outra fonte de consumo. A empresa é a primeira do ramo no Brasil a buscar a certificação e, após 6 meses da nova filosofia, já sente o resultado no caixa. Reduzir aí em torno de 1.200 litros de diesel por mês e aproximadamente aí, desde o início, uns R$4.000 em energia elétrica. A relação entre o responsável pelas compras e os fornecedores também foi revista. Então nós tínhamos que selecionar e qualificar os fornecedores que estavam prontos para isso. Rodrigo é motorista da empresa há 2 anos e é a prova de que as mudanças no trabalho também influenciam no dia a dia dos funcionários. Lá em casa estou economizando bastante, tomando banho na água gelada, apagando as luzes sempre, com o exemplo daqui da empresa. Você está de bem com o meio ambiente, você está de bem financeiramente e você tem qualidade. Em Sorocaba, uma outra empresa também mudou os hábitos para otimizar custos e, claro, colaborar com o meio ambiente. A fonte secou e o momento não é para exageros. Muitos ficam só nesse discurso. Porém, essa assessoria em comunicação de Sorocaba colocou em prática medidas para economizar. Mas para isso foi preciso um susto. O folheto entregue aos 15 funcionários mostra que o valor da primeira conta de luz de 2015 praticamente dobrou em relação às cobranças do ano passado. E a gente parou para repensar algumas atitudes de maior ou menor impacto, mas que elas não deixam de ser inconsequentes. E repensamos alguns procedimentos nossos do dia a dia. A empresa não foi a única surpreendida, afinal, desde o começo do ano entrou em vigor o novo sistema de tarifas instituído pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bandeira verde, hidroelétricas operando normalmente, não há alteração no valor da tarifa. Bandeira amarela, usinas térmicas ativadas, acréscimo de R$ 1,50 na conta a cada 100 kWh. E bandeira vermelha, usinas em alta demanda, acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh. Como a região está inclusa na última escala, foi preciso agir. Agora, reuniões são feitas à base de ventilador. Ar-condicionado limitado a 3 horas e somente em dias que a temperatura ultrapasse os 30 graus. Durante o dia, cortinas abertas e luzes apagadas. Em vez do stand-by, computadores desligados quando não utilizados. Até o xodó da empresa, a fonte italiana que fica logo na entrada, foi deixada de lado. As pessoas chegavam aqui, os visitantes, ou as pessoas mesmo que estavam acostumadas a vir aqui sempre, já notaram que isso não está funcionando. Mas é em função do momento que a gente atravessa, isso nós suspendemos. Com as novas medidas, o frigobar foi desativado. Na cozinha, todos os alimentos se concentram em uma única geladeira. E o micro-ondas tem hora certa para ser usado. Nós reduzimos o horário de almoço em meia hora e estimulamos para que todos tentem almoçar no horário em que a refeição está quente. E o melhor de tudo é que cada um levou um novo costume para fora da empresa. Assim como no trabalho, em casa também eu procuro manter o ar-condicionado desligado. Eu deixei de assistir filme em notebook. Sempre quando eu saio de casa e não fica ninguém, eu tenho o hábito de tirar da tomada todos os aparelhos. Tanto comprometimento dos funcionários só pode resultar em uma boa notícia para o chefe. Estamos na expectativa, começando o mês de março, quando chegar a próxima conta, de quanto foi essa redução. Como nós vimos na reportagem, além da economia em empresas, em nossas casas também devemos economizar. E vamos ter algumas dicas agora ao vivo com a Andréia Trevisan. Boa noite, Andréia. Quais são as dicas além dessas que acabamos de ver agora?
Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Dicas básicas, porém fundamentais. Nós estamos no Senai em Sorocaba, que, por exemplo, os alunos aprendem a deixar uma casa eficiente, ou seja, ela deve se manter normalmente, dando todo o conforto ao morador, ao proprietário, porém economizando energia elétrica. Sobre o assunto, eu vou conversar com um especialista em energia, que é o professor Sérgio Belo. Boa noite, professor. Já vamos começar pelo chuveiro, o item que gasta muita energia em casa. Como fazer? Boa noite. A primeira coisa que deve fazer é evitar de usar a temperatura quente agora no verão, né? Porque gasta em torno de 30% a mais de energia do que deveria, né? Tem horário melhor para tomar banho, para ligar os eletroeletrônicos em casa? Sim, sim. O horário das 18 às 21 não é recomendado utilizar chuveiro ou aparelhos que consumam muita energia, porque é o horário onde a energia elétrica é mais cara, bem mais cara. Nem sabia. Então a energia ela custa mais cara em algum período do dia, é isso? Exatamente. Durante o período das 18 às 21 existe algo chamado demanda. Então todo mundo está consumindo energia e ela acaba ficando mais cara em função disso. Vamos falar sobre o ventilador. Tem tamanho da hélice também que ajuda ou economiza ou aumenta o consumo de energia elétrica? Sim, na verdade, quanto maior for a hélice, maior é o deslocamento de ar e com isso vai ter maior consumo de energia elétrica, né? Então tenta colocar um ventilador com a hélice apropriada para você. A grande dúvida é ligar e desligar o aparelho. Qual é o modelo correto de desligar o aparelho? Que tipo de aparelho? Todos? Sim. A única condição que não pode é desligar a geladeira, porque os alimentos podem estragar, né? Mas televisores, rádios, o ideal é que se tire da tomada, porque aquela posiçãozinha de stand-by, aquela luzinha acesa no painel, fica consumindo energia. Em torno de 8% da sua energia elétrica vai ali. Rádio, relógio, home theater, DVD, CD, tudo. Então o ideal é tirar da tomada, tirar da parede, né? Da tomada mesmo, para economizar. O ideal é tirar da tomada mesmo, desconectar, deixando eles fora da tomada. Tem um aparelho que ele é proibido por lei, mas ainda, portanto, muito utilizado, o tal do Benjamin. Algumas pessoas conhecem como T. Por quê? O que acontece com ele? Na verdade, o T ele pode causar danos à sua instalação, porque ele vai sobrecarregar suas tomadas e ainda ele pode causar acidentes, como incêndio, né? Agora, aqui no Senai a gente tem até cursos específicos, né, para a pessoa para fazer em casa e também numa empresa. Isso, nós temos o curso aqui de instalador, eletricista, né, e também temos o curso de operador, né, que a gente vai trabalhar na sala de domótica, que é automação residencial. Então o aluno sai pronto para mexer na casa e deixar ela mais eficiente. Ok, obrigada pelo professor pelas dicas fundamentais. É isso mesmo, Simone. Até certo. Obrigada, Andréia, pelas informações. Agora é hora de falar do tempo. A quarta-feira deve ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Sorocaba registra a mínima de 21 e a máxima de 30 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Ibiúna, a mínima de 18 e a máxima de 28. Itapetininga registra a mínima de 21 e máxima de 29 graus. Depois de entrar em contato com a nossa produção, a telespectadora teve o problema solucionado no bairro Vila Eros, em Sorocaba. Em uma das ruas havia uma cratera que durou 3 meses, a gente vê a imagem aí. Mas na última sexta-feira o SAI tapou o buraco, que bom. E uma outra telespectadora que também teve o problema resolvido depois de entrar em contato com a nossa redação é do bairro Jardim São Paulo, também em Sorocaba. A cratera que atrapalhava o trânsito foi fechado ontem pelo SAI. A gente só vê a cratera aí, mas os moradores disseram que foi fechado. O jornalismo da TV Sorocaba SBT é assim, aqui a gente mostra o problema em busca da solução. E você também pode participar dos nossos telejornais. Mande a sugestão de reportagem para tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. Vou repetir, 15 32 38 8804. Agora eu faço uma pergunta para as mulheres. Você está feliz com o seu visual? Pensando em mudanças, a nossa equipe, com a ajuda de um especialista, dá as dicas. Olha só.
Os fios escuros já foram louros. A vendedora Angélica, que adora mudar o visual, aposta em um corte bem diferente. Eu acho bonito, curto aquele Chanel mais moderninho, que é mais compridinho na frente e batidinho atrás. Quem responde ao desafio é o profissional Alexandre Palmieri. A Angélica tem o rosto bem quadrado, então a melhor forma de cabelo para o rosto dela é o longo mesmo. Caso ela está dizendo que gostaria de cortar o cabelo dela um Chanel, então ela tem que cortar esse Chanel com bastante volume nas laterais, com as laterais deles bem repicada. Quando secar essas pontas todas para fora, para esse volume nas laterais, tirar o quadrado do rosto dela. Cortar mais é a melhor opção, acredita a estudante Carolina. Eu cortaria ele bem curtinho, assim, no ombro, bem repicado, porque eu acho que cabelo repicado fica melhor no meu rosto. O rosto dela é um rosto bem oval e o melhor corte para esse tipo de rosto é você dar bastante volume nas pontas e franjas longas e bem desconectadas. Fios longos e muito volume. Visual antigo, na opinião de Érica. Eu cortaria meu cabelo assim, perto da boca, por causa do meu rosto, que ele é comprido e tem o queixo fino. Esse corte muito curtinho para ela não é legal porque acentua o rosto oval dela. Então ela tem que optar por um corte entre comprido e médio, com as pontas bem repicadas, as laterais bem marcadas, para dar maior harmonia. A Milena já cortou e quer repetir as tesouradas, mas prefere ouvir se está correta. Chanel, porque eu tenho um rosto meio redondo, deixa mais um pouco, dá um visual meio magro assim. E esse Chanel tem que ser repicado, com as pontas repicadas, porque se você fizer um Chanel muito reto, muito liso, ela vai acentuar as formas arredondadas do rosto da Milena. A estagiária Natália aceitou o desafio de mudar o visual, mas com uma condição, sem mexer muito no comprimento. Eu prefiro cortes abaixo do ombro, porque eu acredito que os cortes mais curtos, eles deixam meu rosto mais redondo do que ele já é. Vou dar volume no topo da cabeça dela, vou fazer uma franja bem desconectada, vai ficar bem legal e um rosto bem mais harmonioso. Sem cortar muito, mas suficiente para dar leveza e volume. Ficou muito melhor do que eu imaginava, eu adorei. Eu fui trabalhando todo um volume que ele começou nas laterais do cabelo até chegar aqui no topo da cabeça dela, ó. Você vê que esse volume, ele deixa o rosto dela muito mais anguloso, mais harmonioso, né? Fica um rosto, inclusive, fica mais jovial e a aparência fica mais leve. Prova de que, neste caso, pouco significa muito. Ótimo, né? O Noticidade fica por aqui. Assista agora o SBT Brasil e amanhã cedinho, confira às 7 horas o Noticidade. Amanhã com Mariel Mate. Tenha uma excelente noite.